Olá, seja muito bem-vindo ao ciclo de palestras Organização Religiosa e Atualidade. É uma iniciativa da Província Marista Brasil Centro-Sul, juntamente, claro, com a TV Evangelizar. E a intenção primeira é trazer reflexões sobre essa temática chamada Organização Religiosa. O que seria isso? Há um antigo documento da Igreja do século II chamado Carta de Ogneto. Nessa carta, que se descreve a atuação dos cristãos no segundo século, vai-se afirmar que os cristãos não diferem em nada dos outros seres humanos. Não possuem uma língua especial nem um gênero de vida especial. Simplesmente estão imersos no contexto e na atualidade. Ora, isso são organizações religiosas, instituições com caráter religioso que se deixam pautar pela legislação. O nosso primeiro convidado é o Dr. Hugo José Oliveira, assessor civil e jurídico da CNBB, que vai nos apresentar o marco legal das organizações religiosas. É para mim uma satisfação, uma honra, uma alegria poder estar aqui nesse momento para tratar de um assunto que, como curiosamente, o irmão Benê falou, é um assunto novo, são as organizações religiosas. É curioso tratar dessa temática falando dela como sendo uma novidade. E eu vou tentar aqui explicar o porquê que o irmão Benê está correto. O evento hoje, cujo título é Organização Religiosa e Atualidade, é um título muito amplo, que poderia comportar diversas abordagens. Ele tem como pano de fundo o lançamento de um conteúdo que está sendo desenvolvido para a plataforma Farol 1817, conteúdo esse que tem como objeto justamente o marco jurídico das organizações religiosas. É natural, é inevitável que façamos associação entre isso e essa obra, que foi fruto de 15 anos de assessoria jurídica diuturna para a CNBB, a CRB, diversos institutos religiosos, dentre eles algumas províncias maristas, que têm o mesmo nome e que tem essa proposta, que eu sempre digo e sempre ressalto, que é uma proposta de provocação. O que a gente quer com essa obra aqui é provocar, é saculejar, é tirar pelo menos a comunidade científica da zona de conforto. Quando eu disse que iria explicar o porquê que o irmão Benê está correto, sem querer ser muito presunçoso, mas é justamente por isso. É porque, por incrível que pareça, estamos em 2019 dizendo hoje que abordar as organizações religiosas, o tema das organizações religiosas com esse viés é algo inovador. Eu fico batendo nessa tecla não por um exercício de autopromoção. Aliás, esse livro, fazendo apenas um pequeno reparo, ele é fruto de um trabalho coletivo também. Eu sou organizador da obra, mas ele é feito em coautoria, somos 7 coautores. Mas não é por isso, é justamente para evidenciar que talvez, por nós termos crescido em um ambiente onde o protagonismo da igreja, a legitimidade da qual a igreja sempre gozou em relação às suas diversas frentes perante a sociedade civil, em sintonia e interação com as autoridades públicas constituídas, isso vem se redesenhando, vem sendo redescoberto. Por quê? Pelo próprio dinamismo social. Eu acho que o irmão Benê foi muito feliz nas palavras dele, e também depois fomos brindados com a abordagem sempre muito clara e corajosa de Dom João Braz de Aviz, cuja presença no evento realizado pela CRB Regional Paraná em maio deste ano foi absolutamente fantástica, quando ele teve a oportunidade de, em 4 momentos diferentes, abordar cada um dos capítulos dessa obra que ele mencionou. A gente, talvez para muitas pessoas, é ainda um pouco chocante chegar diante de uma autoridade pública constituída e descobrir que já não basta dizer eu sou sacerdote, eu sou uma irmã, eu sou dirigente de ordem religiosa e, consequentemente, é óbvio que eu vou conseguir o alvará, é evidente que a autorização será aprovada, naturalmente aquele tributo não será mais lançado. Isso acabou, isso faz parte do passado.
Dentro da linha da provocação que eu disse, isso é ruim? Sinceramente, acho que não, acho que isso é bom, porque isso nos impulsiona em direção a determinados valores que tem tudo a ver com aquilo que o Dom João Braz falou, que é o de sermos exemplo, né? Precisamos ser exemplo. Nós precisamos mostrar que a boa administração, que a lisura, a transparência, honrar os propósitos originais e legítimos das nossas obras, dos nossos bens, isso transcende o texto frio da norma. E nada melhor do que utilizar a própria norma para evidenciar tudo isso. Hoje discute-se muito, né, a questão da laicidade, por diversas razões. Isso não é uma discussão tão nova assim, ela já conta com décadas, mas dentro do contexto social e político brasileiro, isso tem ganhado um espaço muito grande, né? Sem estereótipos, não vou rotular nada aqui, mas sabemos sim que essa associação da relação Estado e Igreja nunca foi objeto de uma lupa de aumento tão sofisticada quanto nós temos hoje, né? E sempre com um viés muito ácido, né? Um viés muito hostil, né? O que é que a igreja está fazendo aqui? Quem é ela para participar proativamente disso, né? O argumento o Estado é laico nunca se utilizou tanto para o bem e para o mal, quando interessa e também quando não interessa. E eu sempre falo o seguinte, diante de um argumento, nada melhor do que ter um contra-argumento. Isso é óbvio? Mas nem sempre nós temos. E nem sempre nós temos um bom contra-argumento. É interessante notar que esse tipo de raciocínio, esse exercício que a igreja vem fazendo, ele para mim tem uma linha assim, muito lógica e muito clara, né? Uma linha do tempo muito clara. Eu acho que é justamente por esse dinamismo que, com o passar do tempo, nós temos notado de uma maneira mais evidente, e repito, às vezes muito chocante, que nós precisamos cada vez mais estarmos bem munidos desses contra-argumentos. Quer dizer, é aquele exemplo que eu dei. Se antes as entidades passaram décadas sem ter nenhum tipo de preocupação com o prefeito, com o fiscal, com o governador, com o alvará, com a licença ou coisa do gênero, isso agora acontece toda semana. Toda semana. Né? A necessidade do chamado back-office, né? Dessa assessoria jurídica, contábil, administrativa, financeira, que até pouco tempo atrás podia ser considerado um luxo ou até um exagero, eu acho que hoje isso é inegociável. No direito, isso tem, na minha opinião, um marco muito claro aqui no Brasil, que é o Acordo Brasil-Santa Sé, o Decreto 7.107 de 2010. Por quê? Muito embora algumas pessoas à época tenham dito assim, o Acordo Brasil-Santa Sé, ele é uma mera repetição, é mais do mesmo. A gente viu na prática que não. Ele não poderia ter vindo num momento melhor, porque já naquela altura da história, nós começávamos a nos deparar com situações como indeferimento de registro de estatutos de organização religiosa, questionamentos referentes à extensão da imunidade dos templos de qualquer culto, ainda que isso esteja expressamente previsto na Constituição Federal. Ali já se tornava muito dramática a discussão que ainda persiste sobre a imunidade do artigo 195, parágrafo 7º, que fala das contribuições sociais das organizações sem finalidade de lucro. A própria razão de existir uma pessoa jurídica chamada organização religiosa, que se diferencia das associações civis, das fundações e de outras organizações, isso começava a dar os seus primeiros sinais e hoje isso se vê de uma maneira muito clara. A postura dos órgãos de controle, dos órgãos fazendários, diante desse tipo de problema tem sido cada vez mais, eu não vou nem dizer agressiva, mas mais presente, né? Eles são cada vez mais protagonistas em relação a isso. Se nós olharmos o histórico, para dar um exemplo muito claro, vejam o número de soluções de consulta da COSIT, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, das décadas de 90 para trás, e o mesmo número de consultas nesses últimos, 5, 6 anos.
eles estão produzindo o tempo inteiro manifestação sobre isso. Por quê? Porque estão sendo provocados. E estão sendo provocados por quê? Porque pedras nos sapatos das nossas entidades têm feito essas entidades reagir. A própria questão da liberdade religiosa no próprio espaço da igreja, isso tem se tornado algo digno também de discussão. A questão do ensino religioso, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, ainda que o direito facultativo de ofertar o ensino religioso, detalhe, católico e de outras confissões religiosas, uma discussão que me pareceu, até certo ponto, me perdoe, né, absurda, porque se é faculdade de um ensino religioso católico e de outras confissões religiosas, incluindo a abordagem ecumênica, quer dizer, eu não consigo imaginar algo mais que consegue mais a liberdade do que isso, que era o desejo do Constituinte, que foi uma mera repetição do Acordo Brasil-Santa Sé, e que por uma postura claramente ideológica de 2 ou 3, se judicializou, e passou no julgamento por 6-5. Quer dizer, são assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e que, aparentemente, nunca nos causaram muita espécie. É aquela história, é óbvio que eu não pago imposto. Sim, mas é óbvio por quê? Porque está na Constituição. Mas agora tem um fiscal dizendo que paga. É óbvio que eu tenho direito a me manifestar, que eu tenho liberdade de crença, mas eu tenho um agente público já relativizando essa liberdade. É evidente que um missionário pode vir no Brasil e o Estado tem que dar o visto para isso. Só que a gente descobre de repente que não tem que. Há uma discricionariedade por trás desse ato. Então vejam que são assuntos muito sensíveis, né? Que tocam às vezes com muita passionalidade na opinião pública. Vivemos hoje a era das redes sociais. Quantas e quantas vezes nós já não recebemos na nossa timeline, né, do Facebook, do Instagram, aquele meme, como se diz, somos contra a imunidade dos templos. Aí coloca assim uma foto bem estereotipada, né, e aí pede um abaixo-assinado e já faz o link e tudo mais. Isso acontece o tempo inteiro. Então, falar hoje sobre organizações religiosas, sobre o viés jurídico, que é o que eu me proponho a fazer, até porque é a única coisa que eu sei fazer e é a minha área de formação, passa primeiro por esse tema de base, que é a questão da laicidade. O que é a laicidade? Até onde ela vai? O que é que significa de fato? Qual a diferença entre laicidade e laicismo? Nós, às vezes, sabemos, sentimos o que é, mas nós não sabemos explicar. E aí, diante de um argumento ou de um contra-argumento, a gente se perde na discussão. Então, é ter certeza de que o Estado laico é o Estado que promove a liberdade religiosa, é a mais fiel expressão do Estado democrático, é o Estado onde o direito de crer e também o de não crer está presente, ao contrário das duas outras posições extremas, que é o Estado oficialmente religioso ou o Estado anticlerical, que aí sim a gente falaria de laicismo e não de laicidade. Sem esse tipo de base, não há muito como seguir. Se a gente for para o Acordo Brasil-Santa Sé, o seu artigo 2º diz algo que me parece assim fundamental e que muitas pessoas leem, passam pelo texto, porque acham que é uma norma um pouco mais programática, mais poética, que é o direito que a igreja tem de exercer a sua missão apostólica. Amigos, direito de exercer a missão apostólica é justamente o direito de estar dentro dos presídios, por meio das pastorais, nos hospitais, ensinando o ensino religioso nas organizações privadas e públicas, a depender do caso. É o direito de, sim, eu não vou pagar imposto porque sou imune, e a imunidade de impostos das organizações religiosas é, historicamente, uma forma de proteção que o Estado dá a essa liberdade individual, assim como dá a liberdade sindical, a liberdade partidária. Então, isso tudo é exercício da missão apostólica da igreja. Então, ao entendermos bem isso, sabendo que, inclusive, o próprio Estado brasileiro, e leia-se, Supremo Tribunal Federal, que é o Estado juiz, já disse que não cabe ao Estado dizer o que é religião e o que não é, existe um julgamento sobre isso, já encerrado na Suprema Corte, a gente começa a avançar para outros temas.
Primeiro, o tema da própria organização religiosa. O que ela é? Né? Qual o conceito? Nós temos no Brasil o seguinte, Código Civil Brasileiro, artigo 44, inciso 4º. São pessoas jurídicas de direito privado, as organizações religiosas. Depois vem lá os 2 parágrafos. As organizações religiosas têm liberdade de organização, estruturação e funcionamento. E outro parágrafo, os seus atos constitutivos têm que ser levados ao cartório para registro. Ponto final, e não se fala mais nenhuma linha sobre organização religiosa em quase 2.100 artigos de Código Civil. Nada vezes nada, 0. E é curioso porque esse mesmo Código Civil depois fala sobre os efeitos civis do casamento religioso. Mas ele mal define o que são as organizações religiosas. A doutrina passa em branco. Durante todos esses anos não houve necessidade de promover esse tipo de debate na academia. Então, precisamos sim debater o que é uma organização religiosa, quais são as suas prerrogativas, o que é que de fato significa na prática ter liberdade de organização. O estatuto de organização religiosa é uma cópia literal de um estatuto de uma associação civil? É claro que não. Porque o relacionamento que há entre um membro religioso e sua organização religiosa não tem os mesmos propósitos do relacionamento associativo. Muito menos se equipara ao relacionamento societário entre sócios, cotistas ou acionistas com uma sociedade empresária. Não tem nada a ver com fundações, muito menos com partidos políticos, sindicatos, cooperativas ou coisa do gênero. A organização religiosa ela é uma espécie própria e há uma razão para isso. Então, a partir do momento em que a gente também fica muito tranquilo em relação ao conceito de organização religiosa, quais são as suas principais características e os seus propósitos, a gente dá um seguinte passo, que é entender a figura do religioso. Quem é essa pessoa? O que diferencia dos demais, repito aqui, sob a ótica jurídica? O Estado olha para ele de maneira distinta do que olha para um empresário, um profissional liberal? Sim, ele olha. Previdenciariamente ele olha, tributariamente também. Mas isso está escrito em alguma coisa, em algum lugar? Sim, está. Está lá na Lei 8.212, artigo 22, parágrafos 13 e 14, quando expressamente diferencia os gastos com sustento e manutenção dos religiosos, dizendo que aquilo não se confunde com remuneração direta ou indireta. Isso está na lei. Está na lei. A gente precisa saber que está na lei. Justamente para ter aquele contra-argumento que eu mencionei. Porque quando chega o fiscal e fala, isso aqui é remuneração, isso aqui é distribuição de lucro, se você não tiver na ponta da língua, você ou o seu assessor, a sua... Não, isso não é, isso aqui é gasto com manutenção e a norma diz que não é distribuição indireta, não é distribuição de lucro, não é remuneração. Se você não tiver esse argumento, como é que você vai se postar diante dele? Né? Previdenciariamente falando, você precisa saber que a legislação diz... Os ministros de confissão religiosa são contribuintes individuais obrigatórios. Está lá escrito. Mas se você não sabe, você vai cair na armadilha de quem lhe cobra e quem quer lhe fazer crer que aquilo ali seria um empregado como outro qualquer. E a relação de trabalho que há entre o religioso e a sua entidade? É lógico que é uma relação de trabalho, mas isso forma uma relação trabalhista? Percebam a diferença. A resposta é não, não forma. Por que não forma? Porque o Tribunal Superior do Trabalho já diz isso há muito tempo e agora o Acordo Brasil-Santa Sé chancela esse mesmo entendimento. E eu já vi religioso superior, fazendo acordo com membro da sua ordem na Justiça do Trabalho, fazendo composição de verba trabalhista. Né? Então, uma boa compreensão do que vem a ser um membro da organização religiosa. Finalmente, acho que temos que dar, sim, um enfoque muito especial à questão tributária, porque sabemos que a sede, a sanha arrecadatória, ela vai tentar nos atingir de alguma maneira, né? E hoje nós vivemos a égide dos princípios da transparência, das boas rotinas, das boas práticas contábeis. Né? Eu não me canso de falar e repito. Sempre se falou, são duas coisas que eu não posso ter falta de confiança no meu advogado e no meu contador. Eu brinco dizendo, olha, o seu advogado,
sem dúvida, você tem que ter muita confiança nele. Mas você pode pegar o argumento do advogado e depois, né, dar aquela moldada. Nós temos o tal princípio da plasticidade e tal. Contador, não. Né? Contador, não. Muito embora a contabilidade não seja tecnicamente ciência exata, mas os números são claros. Contador hoje é uma figura, o setor contábil das nossas organizações é hoje, talvez, o setor mais sensível das nossas organizações. Por quê? Porque no sentido figurado, é lá que a artilharia vai vir. É lá. Eles sabem disso. Eles do outro lado, eles sabem disso. Eles sabem que a vulnerabilidade está ali. Eles sabem que as incongruências você vai encontrar muito mais nos números, num problema de escrituração, no não alinhamento com as boas práticas, e é ali que ele ataca, e é por ali que ele consegue desconstruir todo o seu arcabouço protetivo jurídico. Porque fala, olha, realmente você é imune, você é isento, você é isso, artigo 150, 195, artigo 14 do Código Tributário Nacional, mas a sua contabilidade está furada. Logo, tudo isso cai. Então é evidente que eles vão tentar puxar o tapete. E puxar o tapete das nossas organizações significa evidenciar a nossa vulnerabilidade nos números, na contabilidade. Então, por isso que a questão tributária é tão importante. Não à toa, as nossas entidades têm o seu ponto do contencioso mais preocupante na questão tributária, na questão fiscal. E, finalmente, gostaria de encerrar falando um pouquinho sobre o Acordo Brasil-Santa Sé, só para arrematar, lembrando que é um documento que é fruto de um acordo internacional, celebrado pela Santa Sé, com a República Federativa do Brasil, tem status de lei ordinária, tem uma série de considerandos que são riquíssimos e que precisamos conhecer. São apenas 20 artigos, mas que nos dão subsídio para ter os tais contra-argumentos aos quais eu fiz aqui menção várias vezes, e que precisam sim fazer parte da nossa formação. É formar os nossos colaboradores, mas formar os nossos alunos, porque aquele aluno vai ser lá na frente o juiz, o promotor, o auditor fiscal. É catequizar, literalmente, como um trabalho de missão, o nosso corpo de professores, porque eles já são os juízes, os promotores, os auditores. É dar oportunidade para que essas pessoas tenham contato com essa matéria, para que preconceitos se desfaçam. Formação e informação, esses são dois elementos que nos ajudam a suplantar muito preconceito, e a gente sabe que há muito preconceito em relação a esse tema todo que eu estou aqui mencionando. Então, como fruto de tudo isso, temos essa publicação. Eu fui honrado, né, em receber esse convite de estar aqui. Quem puder, quem quiser, né, os livros estão aqui, eles são das edições CNBB, tá? Faço questão de mencionar isso, é obra da CNBB, cedida à CNBB, então é um meio de missão também, né? Isso é instrumento, é mecanismo de igreja em saída. Tudo que eu peço sempre, né? Leiam, critiquem, mas façam uma crítica construtiva. Vou dizer, por que não concorda com o conceito de organização religiosa? Não tem lugar nenhum. Isso aqui não é querendo, né, fazer... Mas, de fato, não tinha nada, absolutamente nada. Nenhuma coleção de direito civil de nenhum civilista nunca se propôs a apresentar um conceito de organização religiosa. Nenhum. Nós estamos propondo. Se está certo ou está errado, descobriremos. E outros assuntos, né, que aqui estão presentes. Mais uma vez, voltaremos, né, depois para a parte das perguntas. Agradeço bastante o convite, fico à disposição. E, mais uma vez, parabéns aos promotores e desejo muita sorte aos amigos aqui que me seguirão aqui nesse palco. Tá? Obrigado. Como nós vimos, o tema é contundente e imprescindível. Precisamos, sim, nos organizar de maneira séria, criteriosa. Como diz Papa Francisco, não basta improvisar na atuação da evangelização. E esse conteúdo que vocês acabaram de assistir foi gravado no Centro Marista Marcelino Champagnat, aqui em Curitiba. O Grupo Marista, a Província Marista,
tem a missão de tornar Jesus Cristo conhecido e amado através da educação. E tenho certeza que essa também é a missão da TV Evangelizar, tornar Jesus Cristo conhecido e amado. E a reflexão é um modo de conhecermos e amarmos Jesus. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência e até mais.